Dificuldade de respirar, suor frio, pensamentos catastróficos, taquicardia, aperto no peito, tremores e um medo intenso e incontrolável. Esses são alguns dos sintomas experimentados durante uma crise de pânico, um dos transtornos mais graves de ansiedade. Segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. O problema atinge 9,3% dos brasileiros. Transtorno do pânico. Esse é o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o psiquiatra Eduardo Birman, ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vindo mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado a vocês pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês. O que caracteriza exatamente um ataque de pânico? Você, quando abriu, você falou, né? Quer dizer, a principal característica de qualquer quadro ansioso, na verdade, é que eu sempre vou ter a participação de sintomas físicos, tá? Até mesmo na ansiedade normal, a gente tem uma sintomatologia física. A ansiedade está muito ligada a sintomas físicos, né? No caso do pânico, esses sintomas eles vão ser interpretados pelo paciente como se ele estivesse tendo, por exemplo, um infarto, ou como se ele estivesse tendo um AVC, um derrame, né? E, invariavelmente, esses pacientes vão primeiro buscar a emergência médica, um plantão de 24 horas médico, ou vão procurar um clínico, um cardiologista, né, um neurologista, porque eles têm certeza que eles estão tendo um problema cardíaco, que eles estão tendo uma doença grave no sentido físico, uma doença orgânica. Isso porque os sintomas são muito intensos mesmo durante o ataque. Exatamente. Como eu falei, a ansiedade é uma emoção, tá? É normal. Todos nós sentimos ansiedade várias vezes ao dia por vários motivos, né? A gente está esperando um ônibus e o ônibus demora e a gente tem um compromisso, a gente fica ansioso, o ônibus chega, a ansiedade vai embora, a gente está esperando para fazer uma prova e enquanto essa prova não começa, a gente fica um pouco mais tenso. Eu falo muito com os alunos, né? Aquela passadinha no banheiro que a gente tem que dar antes de entrar para fazer prova é uma manifestação física da ansiedade. Fez a prova, indo bem ou mal, a prova acabou, ok, acabou a ansiedade. Então a ansiedade normal ela já dá essa sintomatologia física. O que acontece no ataque de pânico ou no episódio de pânico, tá? Porque eu só vou caracterizar um transtorno de pânico se eu tiver um número de ataques de pânico normalmente superior a 4, tá? Num período de 4 semanas. Se eu tiver eu posso ter um ataque de pânico aqui agora, tá? Isso não vai caracterizar o transtorno de pânico. Eu não posso dar um diagnóstico de um quadro médico por causa de um único episódio, tá? Então, o que acontece é exatamente isso, né? A pessoa tem certeza de que ela está tendo um problema físico que pode levar ela à morte, né? Mais raramente, a pessoa também pode ter a sensação de que ela está enlouquecendo no sentido leigo. Perda de controle. De uma perda de controle, né? Ela acha que ela vai perder a consciência dela e vai fazer uma série de coisas que ela jamais faria, entendeu? Sem saber que está fazendo. É mais raro acontecer. O mais comum é a pessoa achar que ela está com uma doença física, né? Quanto tempo pode durar um episódio desse, de ataque O episódio de de pânico normalmente dura uns 10 minutos, mas existem pessoas que isso pode se prolongar a 30 minutos, 40 minutos, tá? Dificilmente mais do que isso, né? O habitual é que ele dure 10 minutos. O problema é que ele é muito intenso, né? Inclusive essa duração faz com que muitas pessoas, quando chegam na emergência, né? Porque normalmente vão para lá, né? Acham que os médicos estão errados porque o episódio já acabou. E é por isso que os médicos não descobrem o que a pessoa tem. Então a pessoa fica peregrinando muitas vezes de consultórios clínicos a consultórios clínicos antes de chegar no psiquiatra. A média que a gente tem é de 1 ano a 1 ano e meio para que a pessoa seja realmente encaminhada para o profissional especializado em transtorno de pânico, que é o psiquiatra. Então eu levo 1 ano, 1 ano e meio
peregrinando por clínicos, tentando descobrir uma doença grave, tá? E tendo, muita gente tem muita certeza de que tem essa doença grave, né? E que os médicos não descobrem porque eles nunca veem a pessoa no ataque. E por isso os exames dão normais, porque o ataque já passou. Eu já vi muita gente dizer isso. Não apresenta entendeu? mais ataque cardíaco, não apresenta mais Não nada. apresenta mais nada, consequentemente os exames não indicam. E por isso os médicos não conseguem descobrir. Porque a pessoa realmente fica muito convencida de que ela está tendo um quadro que pode matá-la. É muito real, né, para o paciente. É muito real. Não, e é real a sensação física, né? É importante a gente dizer que o fato de eu saber que eu tenho diagnóstico de transtorno de pânico e que eventualmente vai acontecer um episódio enquanto eu não inicio o tratamento ou quando o tratamento ainda está no início, tá? Não descarta o fato de você ter que realmente fazer uma investigação clínica, tá? E de que mesmo durante o ataque, porque você tem manifestações físicas, você falou, por exemplo, em taquicardia. O quanto de taquicardia eu posso esperar ter? Ou o quanto aquela pessoa pode Entendeu? aguentar, né? Exatamente. Então, consequentemente, eu, por exemplo, com os meus pacientes, eu oriento que em mantendo manifestações físicas, tá? Eles devem se dirigir, sim, à emergência, tá? Para que possa se verificar se a pressão realmente não subiu, a quanto anda essa taquicardia, por uma questão de segurança, né? Sintomas físicos devem ser examinados. A gente nunca deve dizer assim, toma mais um calmante que isso é um episódio de pânico, daqui a pouco vai passar. Eu estou do outro lado da linha, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Então, uma orientação que eu faço é que enquanto persistirem sintomas físicos, na hora do ataque, você vá realmente à emergência para ver se a sua pressão, por exemplo, não subiu. Tá? Porque existe o extremo, né? O que não vai ao psiquiatra e o que acha que porque foi ao psiquiatra não necessariamente precisa fazer uma investigação clínica. Eu tenho que fazer diagnóstico diferencial. Eu tenho vários quadros na medicina que simulam realmente episódios de pânico. Né? O que se sabe já que acontece no cérebro Sim. para desencadear esses sintomas todos? Você tem uma estrutura, né, no cérebro, ali abaixo da região do hipotálamo, tá, que se chama amígdala também. Não é a amígdala daqui, mas tem uma amígdala que parece um sinete, né, parece aquele badalo do sino. Ela é muito parecida, né? A amígdala, ela faz parte da região subcortical, ela faz parte do cérebro primitivo e, na verdade, ela é o nosso alarme, né? Então, quando alguma coisa está errada dentro de mim ou fora, tá? A amígdala, ela fica hiperativada para que a comunicação entre os neurônios se dê de uma forma mais rápida e eu possa me preparar para tomar uma atitude. Né? Na verdade, a ansiedade é um sentimento que ajudou a raça humana a sobreviver. Se eu não for, eu brinco muito dizendo assim, se a gente não tivesse ansiedade na época das cavernas, tá, nós teríamos virado comida de tigres dentro de sabre e talvez a gente não tivesse aqui agora conversando. Então, a ansiedade ela faz parte da sobrevivência do ser humano. Então, essa estrutura, muitas vezes, ela pode ter um disparo errôneo. E ao disparar erroneamente, a comparação que eu sempre uso é assim, você botou um alarme na sua casa, deu um curto-circuito no alarme e ele disparou sem que ninguém tivesse forçado uma janela. E aí todo mundo na casa vai acordar e vai todo mundo ligar para a polícia, vai todo mundo começar a andar pelos cantos da casa para descobrir o que é, e é mais ou menos isso que acontece no nosso cérebro. Ele começa a ativar várias regiões, né, a liberar vários tipos de neurotransmissores. Com que objetivo? Com o objetivo de que você tome alguma atitude para poder se proteger de um perigo que, na verdade, não existe. Né? No caso do pânico, né, e também dos transtornos de ansiedade, sim, você não tem uma causa real, né? Esse alarme fica disparando o tempo todo, porque né? Quando a gente fala em transtorno de ansiedade, você tem vários transtornos de ansiedade. O transtorno do pânico é um dos transtornos de ansiedade mais conhecido. Mas você tem o transtorno de ansiedade generalizado, você tem as fobias, né? Então, você tem quadros, tá, onde a ansiedade é o principal sintoma.
tá? Então, o que ocorre? Volto a dizer, a ansiedade, ela muitas vezes é necessária para que você tome uma providência. Em inglês, o trocadilho fica mais interessante, né? Se fala assim, fly or fight, né? Que a gente traduz por correr ou lutar, que são as duas opções que você tem se um leão parar na sua frente. Você pode correr ou você pode tentar brigar com o leão para sobreviver, entendeu? Então, é mais ou menos isso que acontece no nosso cérebro. Ele se prepara, mas a característica dos transtornos de ansiedade, e quando você falou em medo de uma coisa que não existe, isso caracteriza mais a fobia, entendeu? Né? Quando você falou também em projeções catastróficas, é uma outra característica. Eu achar que eu não vou conseguir, ou não vai dar certo aquilo que eu programei fazer, e eu posso ficar paralisado em casa e não conseguir sair para um compromisso ou para algum tipo de atividade, porque eu acho que vai acontecer alguma tragédia, tá? Então é um medo irreal, é um medo de algo que realmente não ameaça a gente, tá? E aí a gente pode dar assim aquele esclarecimento sobre a ansiedade. Ela primitiva nos fez chegar até aqui, nos ajudou, mas até que ponto ela é normal e até que ponto então, vamos lá. ela se vira uma doença? A ansiedade normal é aquela que nos ajuda, tá? Eu preciso resolver uma situação, isso me faz ficar ansioso, mas essa ativação cerebral faz com que eu tenha, por exemplo, um maior fluxo sanguíneo no cérebro, que faz com uma melhor concentração, eu foco melhor e resolvo o problema. Acabou minha ansiedade. Então, a ansiedade normal, ela é útil. Você pegar e ser absolutamente zen e não se preocupar com absolutamente nada, você também vai deixar de fazer coisas, vai deixar de cumprir compromissos, entendeu? E pode não ser muito bom, né? Então, um certo nível de ansiedade, né, ele vale a pena. Uma situação que eu coloco sempre, quando eu estou dando aula, é assim, você imagina o que é a final dos 100 metros da Olimpíada no atletismo, né? Você tem ali 10 segundos para definir 4 anos de treinamento. Como é que será que estão os finalistas ali na hora do tiro? Se eles estiverem muito relaxados, eles vão perder tempo na saída e não vão disputar as medalhas. Tá? Então você tem que ter um certo nível de tensão, né, para poder fazer uma boa largada. Então essa é a ansiedade normal. A patológica, você paralisa, você trava, porque você tem medo de tomar uma atitude e a coisa degringolar toda conforme você está pensando que pode acontecer, entendeu? Então essa é uma diferença muito importante a gente fazer, porque não é toda a ansiedade que merece medicação, por exemplo. E no caso do transtorno de pânico, muitas vezes você não consegue identificar o gatilho, o que desencadeou, né? Exatamente. Como eu falei, você não sabe, na maioria das vezes, nos episódios de pânico, tá? Você não sabe por que você tem aquele disparo. Tá? Podem existir questões orgânicas que levam a isso, por exemplo, aumento de níveis de cortisol, né? Podem ocasionar, mas na maioria das vezes você não tem nenhuma causa específica e nenhum motivo para entrar no episódio de pânico. Não existe uma etiologia, como a gente fala. Não existe uma causa, nem é necessário um gatilho. Tá? Normalmente o gatilho, ele desencadeia o transtorno de ansiedade generalizado. É um estado sustentado de ansiedade que não se resolve. Tá? Mas ali no transtorno de ansiedade generalizado, você não está achando que você vai infartar. Entendeu? Essa é uma diferença fundamental para você fazer os dois diagnósticos. O que acontece é que os quadros de transtorno de ansiedade, eles costumam se misturar. Então, quem tem um transtorno de ansiedade generalizado está mais propenso a ter episódios de pânico. Então, só para você ter uma ideia, né, os transtornos de ansiedade, tá, os transtornos, o grupo inteiro dos transtornos, é o grupo de transtornos que mais está presente junto a outros transtornos. A depressão,
a esquizofrenia, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, 93% dos pacientes que têm transtorno de ansiedade têm um outro transtorno psiquiátrico junto com o transtorno de ansiedade, entendeu? O que torna o diagnóstico ainda mais um pouco mais complexo, difícil. um pouco mais difícil, né? Você está lidando com uma ansiedade de um paciente deprimido, você está lidando com uma ansiedade de um paciente que tem um transtorno obsessivo compulsivo, né? Você está lidando com uma ansiedade de um paciente que tem uma bipolaridade, está num quadro de agitação psicomotora, iniciando um quadro maníaco, entendeu? E essa distinção é importante. Às vezes você vai ver muita agitação psicomotora numa pessoa com muita ansiedade e você também vai ver uma agitação psicomotora numa pessoa que, por exemplo, tenha um transtorno obsessivo compulsivo de contaminação e com essa história aí, por exemplo, do coronavírus, que está aí no mundo inteiro, todo mundo falando, a gente tem muito receio de uma certa histeria coletiva, né? Aproveitando aqui o programa para dizer que, por enquanto, não temos motivo para isso. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre transtorno do pânico. Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre transtorno do pânico. Nosso convidado é o psiquiatra Eduardo Birman, ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. A gente falou, né, lá no outro bloco, que muitos desses casos vão parar na emergência, até porque é repentino, né? E a pessoa vai para... Pede para ela ser levada para o hospital. Muitas vezes esse profissional não está preparado para receber um caso desse psiquiátrico? A gente ainda tem muito preconceito com a própria psiquiatria, com os próprios quadros psiquiátricos. E muitas vezes você chega na emergência e, como eu falei, os episódios de pânico normalmente costumam durar 10 minutos no máximo. Então, quando você chega no hospital, você vai relatar o que aconteceu com você e muitas vezes você não é muito bem acolhido pelo profissional. O que o profissional da emergência, acho que isso melhorou bastante, mas é bom a gente falar, entendeu? Tem que estar atento exatamente para poder fazer o diagnóstico, tá? E orientar esse paciente. E não simplesmente achar que esse paciente teve um ataque, é uma frescura, é uma bobagem, você não tem que se preocupar. Não, você tem que se preocupar, entendeu? Você tem que ser orientado a buscar um profissional. E tem que ser encaminhado para o especialista que cuida disso, que é o psiquiatra. Adequado. Isso não tira, tá, a necessidade de você realmente excluir outras causas, tá? É muito importante que a gente diga isso, porque também a gente não quer ir para o outro extremo. Então qualquer um que chegue e eu não encontro nada, não é nada. Não, eu tenho que fazer uma investigação legal, eu tenho que fazer uma abordagem, tenho que indicar um bom profissional, um bom psiquiatra que possa efetivamente até encaminhar você para outros exames clínicos, para descartar outras possibilidades, para que você tenha um diagnóstico correto. Agora, o paciente, ele tem um problema. E se ele foi para a emergência, ele tem que ser tratado da mesma maneira que qualquer outra pessoa que vá para a emergência por qualquer outro motivo. Tá? Ainda há uma visão um tanto quanto pejorativa, antigamente eu sou meio velho, mas na minha época se falava no piti. Essa pessoa está dando um piti. Isso é uma frescura, isso é uma bobagem. Não é. Para a pessoa que teve, aquilo é muito sério. Tá? Ela precisa ter uma abordagem, ela precisa ser tratada. É uma situação de emergência. Não deixa de ser uma situação de emergência. Não é porque não tem um substrato orgânico que não é uma situação de emergência. Tá? Então, essa pessoa precisa ser verificada a pressão arterial, precisa ser rodado um eletrocardiograma, tá? Para que eu realmente fique tranquilo em poder até medicar essa pessoa na emergência e encaminhar ela para o profissional adequado. Mas é preciso fazer esse encaminhamento. É preciso fazer o encaminhamento. Isso muitas vezes o problema maior é esse, né? Às vezes o colega trata bastante bem o paciente, mas tem vergonha de dizer, você deveria procurar um psiquiatra,
Por quê? Aí o preconceito é da população, né, que acha que o psiquiatra ainda é o médico do maluco, entendeu? Não, doutor, eu não sou maluco. Ainda tem outro detalhe, né? O paciente com pânico, principalmente quando ele tem o primeiro, o segundo episódio, ele ainda tem certeza que o problema dele é físico. Então, o próprio paciente resiste um pouco. A maioria dos médicos sabem que existe essa resistência e aí não orienta para não aborrecer o paciente ou para não ofender. Acha que vai ofender a pessoa se disser assim, olha, você não tem nada físico, mas você deveria procurar um psiquiatra. Né? A gente, às vezes, recebe uma reação um pouco negativa do paciente também. Né? Já nos casos que começam a se repetir, Sim. se repetir, gera uma outra questão, que é o medo da crise. A pessoa já começa a ter medo, né? Aí você está falando do que a gente chama de ansiedade antecipatória. Tá? Qualquer sensação física que eu tenha passa a ser interpretada como vai disparar um outro episódio. Se a pessoa já teve, e obviamente que só tem ansiedade antecipatória nessa questão, se eu já tive, tá? É muito ruim ter um episódio de pânico. É muito ruim ter um ataque de pânico. Quando a pessoa já está sabendo que ela tem transtorno de pânico, enquanto o tratamento não se estabelece, ela pode ainda ter um ou outro ataque, tá? Qualquer sensação física pode levar a pessoa a ficar com medo de ter medo, né? E aí, por exemplo, entra uma coisa bem interessante, que as pessoas muitas vezes confundem, né, o medo de sair de casa com o transtorno de pânico. Não, o medo de sair de casa é uma fobia, se chama agorafobia. Eu tenho medo de lugares abertos, lugares que tenham muito movimento, muitas pessoas, lugares que talvez seja difícil eu sair ou ser socorrido, então eu prefiro não sair de casa. Tá? Eu posso ter um transtorno de pânico com agorafobia, então um transtorno de pânico junto com uma fobia de sair de casa, e eu posso ter um transtorno de pânico sem a agorafobia, tá? Ou seja, eu só tenho transtorno de pânico. O inverso é verdadeiro. Eu posso ter medo de sair de casa e nunca ter tido um ataque de pânico. Como a palavra pânico, né, no português coloquial, pode também ser sinônimo de fobia, medo, paura e tal. Então as pessoas, os leigos, muitas vezes confundem, né? Muitas vezes se chega no consultório, isso é muito comum na psiquiatria, né? A pessoa já chegar no consultório dando o diagnóstico, eu tenho depressão, eu sou bipolar, eu tenho pânico. A primeira pergunta que eu faço é o que você quer dizer com você tem pânico? E muitas vezes eu me pego diante de uma pessoa que está dizendo que tem pânico porque não consegue mais sair de casa. E não porque tenha nenhuma característica do transtorno de pânico. Né? Ela não deixa de ter pânico em português, no sentido da língua portuguesa, mas não é o transtorno de pânico. Ela tem uma fobia, que é um dos transtornos de ansiedade. Mas o medo de ter um novo ataque, muitas vezes faz com que essa pessoa evite a situação onde ela teve o primeiro ataque. Exatamente. Né? E aí é a fobia, né? Os pacientes normalmente são assim, né? O local, a situação onde se teve o primeiro episódio, ele é evitado, né? Me lembro até hoje de uma paciente que teve o primeiro episódio, ainda trabalhava no Rio, bastante tempo isso, né? E ela teve o primeiro episódio dentro do túnel Rebouças. O túnel Rebouças estava engarrafado, parado, ela estava no meio de uma das galerias, tá? E ela começou a ter falta de ar, taquicardia, ela achou que ela ia morrer ali no meio do engarrafamento. Ela saiu do carro e saiu andando do túnel e, para quem conhece o Rio, o túnel Rebouças na ponta das duas galerias, eles têm uma cabine, ela foi ali, entregou a chave e falou assim, meu carro é tal, a placa é tal, ele está mais ou menos a não sei quanto daqui, entendeu? Eu não consigo ir lá, toma aqui a chave para vocês tirarem o carro de lá. Essa pessoa passou a ser minha paciente e ela passou a evitar. Você imagina no Rio de Janeiro você evitar túnel, né? Parece impossível, né? Mas é possível. Você pode andar pelo alto da Quinta da Boa Vista, você pode andar pelo alto de Santa Teresa, você vai ter que aprender a andar pelos morros do Rio para evitar os túneis, né? Mas ela evitou os túneis durante muito tempo.
Depois que ela melhorou, porque uma grande coisa a se dizer é que a maioria das pessoas responde maravilhosamente bem ao tratamento dos quadros, principalmente do transtorno de pânico, os quadros de ansiedade, tem uma resposta muito adequada à medicação, tá? Se for necessário medicação, a resposta é muito boa. E depois que ela estava bem, ela uma vez fez questão de entrar em contato comigo quando estava no engarrafamento dentro do túnel do Joá, dizendo que ela estava ótima, maravilhosa, não estava sentindo nada, e ela não precisava nem usar o SOS que ela tinha na bolsa, ela viu que estava na bolsa, aquilo já deu resultado para ela ficar tranquila. Mas existe a evitação. É uma outra maneira, né, de você minimizar o risco de ter um ataque. Você começa a evitar as situações que podem desencadeá-lo. E isso pode levar a isolamento, pode levar a outros quadros, né? Eu não vou ao sambódromo ver o desfile das escolas de samba, eu não vou ao show do Maroon 5 que teve agora. Eu começo a evitar aglomerações, lugares muito amplos, como eu falei. Mas isso vai limitando a shoppings, vida. e vai limitando a vida da pessoa, claro, sem dúvida. Daí a necessidade do tratamento, né? Assim, a psiquiatria se baseia muito nessa coisa da funcionalidade, né? Enquanto a pessoa está funcional, você muitas vezes não define ainda o quadro, né? Mas quando a funcionalidade começa a ficar prejudicada, aí o quadro fica bem claro. Existe uma faixa etária que é mais acometida pelo pânico? Como a maioria dos quadros psiquiátricos, eu diria que os primeiros episódios de pânico costumam acontecer ali no começo da idade adulta, tá? Isso é bem genérico para toda a psiquiatria. A maioria dos quadros são desencadeados no final da adolescência e início da idade adulta. Então, no início da idade adulta, é mais comum eu ter os episódios de pânico, mas eles podem acontecer em qualquer idade. Inclusive em crianças? Inclusive em crianças. Inclusive em crianças. O que acontece com a criança é que a vivência que ela tem das emoções ainda não ela não tem muita experiência com aquilo. Então, a maneira como a criança vai transmitir, né, como ela vai falar, é diferente do adulto, né? A criança não vai falar que ela está tendo um infarto, entendeu? Né? Mas ela vai falar que, de repente, ela tem medo de ir para a escola. Por quê? Não sei. Ela está sofrendo bullying? Não. Né? Tem algum coleguinha que está... Não. A professora... Não. Não sei. E ela realmente não consegue explicar, entendeu? Porque ela não tem vivência, ela não tem experiência. Mas pode acontecer em qualquer idade. E o coraçãozinho acelera e tem vários sintomas também. Sim, mas também um pouquinho diferente do adulto. A criança é mais comum ela ficar enjoada, ter dor de cabeça, entendeu? Né? Ter mais sintomas para o lado do sistema nervoso autônomo, diarreia, entendeu? Né? Justamente, o que os pais têm que observar? Se existe um gatilho, nós vamos sair, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos andar de carro, nós vamos tem que ir para o cinema, tem que ir para a escola, entendeu? E a criança começa a passar mal. E passa mal mesmo, tá? Isso a gente tem que reforçar muito no transtorno de ansiedade. O sintoma físico é real. Ele não é uma coisa, a pessoa não tem uma diarreia inventada, entendeu? Então tem mesmo. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado de examinar, de ter certeza do que a gente está falando. E por que as mulheres são mais afetadas que os homens? Fátima, essa questão das mulheres serem mais ou menos afetadas é um questionamento muito grande. Claro que existem questões hormonais diferentes e tudo mais, que podem facilitar, né, situações mais comuns. Mas a proporção é muito pequena, entendeu? A relação é muito pequena. Se fala de quê? De 2 mulheres para cada homem. Eu, por exemplo, questiono se as mulheres não são mais corajosas em falarem Procurar que estão tratamento. tendo um problema e procurarem um tratamento, principalmente quando a gente está falando de emoções. Se as mulheres são mais corajosas em falar que estão tendo problemas emocionais do que nós, né? É uma questão de cultura. O homem não chora, homem não tem medo, entendeu? Não, mulher pode ter medo. É um absurdo, né? Nós, nesse sentido, nós somos muito parecidos. Eu não sei se essa proporção de mais mulheres não é, na verdade,
É porque nós, homens, não temos coragem de dizer que a gente está precisando de uma ajuda emocional, entendeu? Uhum. A crise de pânico pode ser provocada pelo uso de medicamentos, corticoides? Claro, com certeza, né? Mas ela vai ter uma característica diferente, exatamente porque eu sei o que provoca. Então é só eu eliminar aquilo que provoca. Então aí o tratamento é mais fácil. Mas, como eu falei, qualquer coisa que faça com que o seu organismo, tá, reaja de alguma forma, a sua amígdala vai disparar um alerta para que você tome uma providência. Então, uma medicação que possa te dar uma taquicardia pode levar você a um transtorno de pânico. Tá? O uso de drogas, tá? Você pode, estando intoxicado por maconha, tá? Você vai ter taquicardia, você pode ter uma dificuldade respiratória e, consequentemente, até porque você está intoxicado pela maconha, você ter certeza de que está acontecendo alguma coisa com você. Então, sim, você tem várias substâncias, Anfetaminas. medicamentos, exatamente, medicamentos ou substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas. Cigarro pode disparar uma síndrome de pânico. Entendeu? Todo fumante, o problema é que o fumante fica acostumado a ter taquicardia quando acende cigarro, porque ele tem. Entendeu? Quando você está fumando, a sua pressão sobe um ponto e o seu coração bate de 10 a 20% mais rápido. Entendeu? Só que o fumante está acostumado com isso. Mas vai que ele fuma um cigarro mais forte e a taquicardia é maior. Entendeu? Então, consequentemente, a nicotina pode disparar uma síndrome, um ataque de pânico. Uhum. Outras doenças, como o hipertiroidismo, também podem desencadear? Por quê? Porque elas vão repercutir no organismo como um todo. E aí é aquilo que eu falei. A gente tem uma impressão na psiquiatria que tudo vem de fora. Né? Na verdade, o nosso corpo, ele também emite sinais de alerta que são decodificados pelo cérebro. Eu posso fazer uma decodificação errada, entendeu? E os sintomas, por exemplo, você citou o hipertiroidismo. Hipertiroidismo dá taquicardia. Então é até um diagnóstico diferencial para um episódio de pânico, para um ataque de pânico ou para outros transtornos de ansiedade. Né? Um paciente que entra no meu consultório e tem um transtorno de ansiedade, eu vou querer saber se ele está sendo acompanhado por um clínico, se ele é hipertenso, se ele faz tratamento para hipotiroidismo, qual o medicamento que ele usa, entendeu? Porque eu posso ter ali a causa das situações, fica mais fácil de resolver. Ou eu posso ter ali um contribuinte, tá? Não exatamente a causa, mas alguma coisa que contribui para que aquilo aconteça, tá? Existe essa tendência de achar que se a questão é emocional, eu não preciso me preocupar com o físico. Isso é um erro absurdo, tá? Todo mundo hoje em dia, nós estamos na terceira década do século XXI, e se a gente pergunta para as pessoas se mente e corpo, né? Cérebro e corpo, mente e cérebro, mente e organismo, são duas coisas separadas? Todo mundo responde que não, é óbvio que não. Mas a gente ainda vê no dia a dia as pessoas fazerem essa separação sem perceber que faz essa separação, né? Inclusive, infelizmente, médicos. Não, isso aí, você se trata com um psiquiatra, então vai conversar com ele. E não chega nem a examinar o paciente. E, na verdade, o paciente psiquiátrico tem todo o direito de ter problemas de colesterol, problemas de tireoide, outros problemas também, né? Ok. E se você tem algum tema que gostaria de ver aqui no Em Questão, manda pra gente. Se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, também já sabe. Basta lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre transtorno do pânico. A gente volta no instante. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre transtorno do pânico. Nosso convidado é o psiquiatra Eduardo Birman, ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Dr. Birman, sem o tratamento adequado, a tendência é que essas crises se tornem mais frequentes? Sem dúvida. Se você tem o diagnóstico de transtorno de pânico, você tem que tratar. Se você não tratar, você vai ter um episódio atrás do outro e a sua vida provavelmente vai paralisar.
Tá? E como é que é esse tratamento, doutor? Existem várias maneiras de você tratar, não existe um medicamento esse medicamento resolve. Eu posso usar antidepressivos, eu posso usar anticonvulsivantes, eu tenho medicamentos específicos para tratamento da ansiedade e do transtorno de pânico, de uma maneira geral. Tá? Isso vai depender desse diagnóstico, do que está junto. Sem com dúvida, esse... Fátima, porque é assim, uma coisa muito importante é a vivência do paciente. Tá? Existem pessoas que vão entender melhor o que está acontecendo com elas, existem pessoas que não vão aceitar muito bem o que está acontecendo, existem pessoas que têm preconceito em usar medicamentos da psiquiatria, existem pessoas que já não têm esse problema, existem pessoas que têm medo dos medicamentos psiquiátricos e acham que os medicamentos psiquiátricos, de uma maneira geral, vão viciar, vão causar dependência química, né, no sentido de vício, né? Isso não é verdade, tá? Então, você tem que, na verdade, avaliar cada pessoa para saber qual o medicamento mais adequado, qual o tipo de medicamento mais adequado para aquela pessoa. Mas existe tratamento. Muitas pessoas, se forem a tempo, né? É o que eu falei aqui, acho que no primeiro bloco, as pessoas levam cerca de um ano e meio para chegar no especialista, entendeu? E muitas vezes estão sendo medicadas por não especialistas apenas com benzodiazepínicos, que são os famosos calmantes, os famosos tarjas pretas. Não é o tratamento adequado, né? O tarja preta, na maioria das vezes, na maioria da sua utilização, o tarja preta que eu digo é o benzodiazepínico, né? É o calmante, é o ansiolítico. Tá? Ele é um medicamento de sintoma, não é um medicamento de tratamento. Tá? Então você vai, eu costumo comparar muitas vezes com os meus pacientes, para eles entenderem, é assim, você vai passar a vida tomando Buscopan porque você tem cólica, tá? Ou você vai a um gastro ou a um ginecologista, se for uma cólica menstrual, né, para tentar resolver o problema. Ou você todo dia vai tomar um Buscopan para não ter cólica, né? Então, essa questão é importante. Você precisa de um especialista, né, para saber qual medicamento é mais adequado para você. Uma pergunta que vem emendada nessa é assim: eu vou tomar remédio para a vida inteira? Eu vou responder: depende de quanto tempo você levou para chegar no especialista. Como qualquer coisa na medicina, tá? Eu cheguei logo, a possibilidade de eu poder, num determinado momento, orientado pelo médico, interromper o uso de medicamento e tá? É muito grande. Se você demora muito tempo e deixa isso acontecer, ou faz ou acha que está fazendo um tratamento, né, usando apenas, né, e tão somente o famoso benzodiazepínico, tá? Pode ser que quando você chega ao psiquiatra, eu não tenha outra opção que não te dá o medicamento correto, mas eu vou ter mais dificuldade depois de parar com essa medicação, né? E também depende do quadro como um todo, né? Quer dizer, um paciente que tem o transtorno de pânico e também tem o transtorno de ansiedade generalizada, Sim, é ou um depressão, tipo de tratamento, né? O que tem depressão é outro tipo de tratamento. Se ele tem um outro quadro clínico associado, como você citou, ele tem um hipotiroidismo, ele tem um hipertiroidismo, a avaliação das medicações por causa de interação medicamentosa, né? Ele tem uma síndrome dolorosa por algum motivo, né? Ele é um hipertenso, que medicamentos ele usa, tudo isso tem que ser avaliado pelo médico, tá? Pelo psiquiatra, né? Não é uma questão única, exclusivamente de chegar e dar um medicamento para acalmar, entendeu? Mas muita gente chega no consultório e usa medicamento, por exemplo, para pressão alta, entendeu? Né? Eu tenho que respeitar essa medicação e eu tenho que saber que medicação pode ser associada a um medicamento antihipertensivo, por exemplo. Né? Agora, também é verdade que muitas vezes, principalmente em pessoas mais jovens, que já estão tomando antihipertensivos, elas têm um transtorno de ansiedade generalizado. E quando você trata o transtorno de ansiedade, a pressão para de subir, ela pode parar. Eventualmente, ela pode até deixar de tomar o antihipertensivo. Porque, na verdade, ela fazia pressão alta por causa de ansiedade, entendeu?
principalmente quando é mais jovem, é muito comum a gente ver isso e investigar, tratar a ansiedade e pronto, entendeu? Iniciado o tratamento, em quanto tempo o paciente começa a perceber a melhora? Isso vai depender do tipo de medicação que você vai usar, tá? Você tem, como eu falei, os benzodiazepínicos que têm uma ação muito rápida. Você tem um grupinho de benzodiazepínicos que a gente chama de alta potência, tá? Esses são três benzodiazepínicos, né, que estão nesse grupo, eles têm uma ação em 10 minutos. Então você começa a sentir a crise, você aborta a crise. Você pode abortar uma crise, tá? Porque ela normalmente apresenta alguns sinais de que ela está aparecendo. E aí você pode usar isso enquanto você está usando um medicamento que visa o tratamento. Tá? Que vai Esse demorar mais medicamento para dar demora resultado. um pouco mais para começar a surtir o efeito. Tá? Mas o paciente bem orientado, ele sabe que ele só vai tomar o famoso calmante quando ele realmente precisa. Que é o chamado SOS. É o chamado SOS, tá? E eu, por exemplo, uso muito isso como parâmetro para saber se o meu tratamento está funcionando. Assim, conforme o tempo vai passando, eu quero ver ele usando menos vezes o SOS. Na hora que ele praticamente não está usando mais SOS, eu sei que o meu medicamento está funcionando. Enquanto ele precisa usar um SOS, tem alguma coisa errada, eu talvez ainda não tenha acertado na medicação que vai tratar. Então é importante dizer que tem tratamento e, em alguns casos, até cura. E isso significa poder parar de tomar o medicamento. Vai depender de uma série de outras questões a serem avaliadas com cada pessoa dentro do consultório. A pessoa tratou, ficou bem, ficou Ok. 1 ano, 2, não teve Não mais teve nenhum nada. episódio, né, nenhum ataque. Pode voltar? Pode, tudo na psiquiatria pode voltar, entendeu? Se eu estou tratando uma pessoa que é a primeira vez que isso está acontecendo, vai chegar uma hora que a gente vai calcular mais ou menos um tempo sem sintomas, que a gente tem que fazer uma prova terapêutica. Como é que a gente faz essa prova terapêutica? Nós mesmos, médicos, psiquiatras, a gente faz uma retirada gradativa até o paciente ficar sem medicamento e ok, a gente vai ficar esperando, né? Se voltar a ter, e aí não existe o tempo, pode ser 1 mês depois que você ficou sem medicamento, pode ser 6 meses depois, pode ser 6 anos depois. E não vai ser considerado um novo, é um segundo momento. De novo a pessoa está tendo. Então isso vai mostrar, entendeu? Que, por exemplo, talvez essa pessoa não possa mais ficar sem a medicação, entendeu? Então não existe como ninguém garantir, né? Isso parece uma coisa exclusiva da psiquiatria e não é, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um problema de um colesterol alto, pode ser que eu tenha um problema porque eu estou acima do meu peso e não faço exercício físico. Pode ser que eu resolva isso sem tomar nenhum remédio para o colesterol. Mas se eu parar de fazer exercício físico, meu colesterol vai subir de novo. Pode ser que chegue uma hora que eu tenha que entrar no remédio do colesterol e não pare mais de tomar o remédio do colesterol. Eu nunca vi ninguém reclamar do cardiologista porque não parou o remédio de pressão e já está há 5 anos com a pressão normal. Agora, costumo dizer que no psiquiatra todo mundo quer largar o remédio correndo, entendeu? É uma questão mesmo de informação. E muitas vezes está normal por causa, né, do tratamento, por causa da medicação, né? Exatamente. Assim, eu já estou lá chegando perto dos 60, entendeu? Dá falta um pouco, mas estou indo para lá. Já tenho que tomar um remedinho para regular a minha glicose e tal, não sei o quê. Mas eu minimizo a quantidade fazendo exercício físico, entendeu? Então eu nado todo dia. Então, assim, o paciente tem que participar do tratamento, em qualquer área médica. Né? Não adianta você ir para o cardiologista e você está acima do seu peso, e você fuma, e você bebe todo final de semana, e todo final de semana tem churrasco, e você acha que o remédio que o cardiologista te deu vai resolver a tua vida. Você não precisa mudar seus hábitos. Então isso não é verdade, entendeu? Na psiquiatria é a mesma coisa, eu preciso mudar de hábitos. Você falou aí dos exercícios físicos. Sim. No caso dos transtornos de ansiedade e também do pânico, Com certeza. eles também ajudam?
Exercício físico vai ajudar você a se sentir bem em todos os aspectos da sua vida, tá? Então, consequentemente, ele vai repercutir também em você se sentir melhor e, consequentemente, você tá bem com a sua mente, entendeu? Ou seja, o exercício físico, ele não é só para o corpo, vamos dizer assim. Hoje em dia, todo mundo sabe que o exercício físico faz a gente ter mais disposição, mais vontade de fazer as coisas, mais vontade de viver a vida, o que obviamente vai ajudar muito a questão da saúde mental, né? Outras terapias consideradas alternativas, de forma complementar, também podem ajudar no tratamento? Sim. Yoga, meditação? Sim, sem dúvida nenhuma. Qualquer tipo de terapia, exercício que leve a pessoa a aprender a se tranquilizar, e existem vários, você citou o yoga, por exemplo, vários tipos de meditação, aprender a respirar direito, né? Então, muitas vezes, basta fazer um exercício de respiração e você vai se sentir mais calmo. Então, sem dúvida nenhuma, que eu acho que chamar de terapia alternativa é meio desvalorizar. Não acho que seja, eu acho que eu gosto mais do que você falou. Complementar. Né? É complementar, né? Trabalha junto com, né? Que é o que significa. Então, eu acho que nada está resumido a só o uso de uma medicação. Por isso que eu dei o exemplo da cardiologia. Eu, às vezes, fujo um pouco da especialidade de psiquiatria para mostrar que as outras especialidades, você também assim. não pode ficar só na dependência do medicamento. Se você não muda seus hábitos, quanto de remédio de pressão você vai ter que tomar para sua pressão normalizar? Ela vai conseguir normalizar? Entendeu? Às vezes o cardiologista também tem muito trabalho. A psiquiatria é a mesma coisa. Se você me ajuda, e aí você faz yoga, você faz meditação, você aprende a se tranquilizar, você aprende a respirar direito, você faz terapia, entendeu? Né? Você vai ajudar muito ou a eu usar uma quantidade menor de medicamento ou a ter mais facilidade para retirar o medicamento, se isso for possível. Você falou da terapia, né? A terapia também é muito importante, né? Eu acho que ela é fundamental, entendeu? Eu acho que ela é fundamental. Eu não consigo ver um tratamento psiquiátrico sem um tratamento psicoterápico associado. Pode ser que no primeiro momento seja muito difícil, mas idealmente todo paciente, aliás eu diria toda pessoa deveria fazer terapia, tá? Mas com certeza todo paciente que tem um quadro psiquiátrico deve estar em terapia também. Porque tem até a questão de compreender melhor a sua situação, Com certeza. de aprender a lidar, aprender a lidar com a situação, aprender a lidar com os problemas que levam a muitas vezes aos quadros recaírem, aos transtornos ansiosos voltarem. Por que eu tenho tanta ansiedade? Por que eu não tenho mais tranquilidade, mais calma para lidar com as coisas que eu preciso solucionar? Às vezes eu preciso aprender a meu respeito. Isso só vai acontecer dando uma psicoterapia. Medicamentos não fazem você se conhecer melhor. A gente citou aí em outros blocos a ligação entre pânico e depressão. Sim. É uma ligação até um pouco frequente, né? Com certeza. Como eu falei para você, os transtornos ansiosos, de uma maneira geral, né, 93% das pessoas que têm diagnóstico de transtornos ansiosos têm um outro quadro psiquiátrico associado. A depressão, por ser o quadro mais prevalente na população mundial, então, consequentemente, é muito comum, né, e às vezes isso atrapalha, confunde o diagnóstico, eu ter pacientes deprimidos, tá, com altos níveis de ansiedade, né, exatamente porque eles não estão conseguindo fazer nada, eles não têm vontade de fazer nada, eles estão muito lentificados, eles estão muito parados e isso vai gerando uma angústia. E aí, obviamente, que os níveis de ansiedade vão aumentar, né? Então, é bastante comum porque a gente está falando de dois quadros muito comuns, né? O que muitas vezes vai confundir qual é a prevalência. Eu tenho prevalência de sintomas depressivos, eu tenho prevalência de sintomas ansiosos, tá? Isso vai, por exemplo, fazer com que o psiquiatra decida qual é o melhor tipo de medicação para essa pessoa, tá? Existem antidepressivos que dão um up que, de repente, numa pessoa ansiosa não é muito adequado, porque pode aumentar a ansiedade, tá?
Existem medicamentos antidepressivos que me dão disposição, mas não me ligam tanto e, consequentemente, são mais adequados para quem tem ansiedade. A gente está chegando ao fim. Qual a orientação que você daria para a família ou para os amigos de pessoas que têm pânico e transtorno de ansiedade? Eu acho que a principal orientação é não achar que é frescura, tá? Não achar que aquela pessoa pode lidar com aquilo sozinha e que ela deveria fazer um esforço para não ter aquilo, tá? Então que a família entenda, acolha e leve aos profissionais adequados para que o diagnóstico seja feito, né? Sem essa acolhida fica bem mais complicado. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Eu que doutor agradeço Birman. sempre. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.